Olá, meus amores! Eu vou jantar enquanto, comidinha aqui. Enquanto eu janto, eu quero bater um papo com vocês sobre a fake. Sim, a fake. Quem lembra dela? Quem acompanhou o canal por esses últimos tempos e viu as movimentações aqui? Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu estava no modo mais introspectivo? Eu tô batendo muito nessa tecla porque eu realmente estou numa fase que eu estou vazia e aí eu tô tentando me preencher. Na época que eu fiz um vídeo com ela, muita gente me julgou, normal. Eu já imaginava isso, até comentei com ela sobre... Mas muita gente me julgou pelo fato de eu ter saído com ela e tudo mais. Porém, gente, antes da gente sair, a gente acabou criando um laço muito forte. Fizemos amizade uma com a outra. E antes dessa amizade, pelo fato de estarmos conversando muito, deu uma bagunçada. Subiu um pouco pra minha cabeça e pra dela. Mas a gente conversou muito sobre isso, muito. E antes de sair, a gente já tinha alinhado que não, que ia ser melhor assim, porque eu vi que era só confusão do momento. Eu peguei um carinho muito grande por ela, eu gosto muito dela, mas eu gosto dela como pessoa. E como eu tava compartilhando, compactuando da mesma dor com ela naquele momento, a gente acabou se apegando e misturando as coisas. Porém, ficou tudo muito claro e muito nítido, tanto pra mim quanto pra ela, em questões aos nossos próprios sentimentos. Só que devido a isso, a gente continuou a nossa amizade normal. E nesse momento introspectivo, ela foi uma das poucas pessoas que eu ainda continuei falando. Então a gente sempre se entendeu muito nas ideias e tudo mais. Só que nesse período teve uma fase que o meu pai ficou muito mal. E eu já tava com umas bagunças internas muito grandes. Meu pai ficou mal. Foi parar no pronto-socorro umas 3 vezes na mesma semana, isso me assustou muito. E aí até dela eu me afastei um pouco. Eu comecei a, tipo assim, ficar mais na retaguarda, mais nesse casulo muito único e individual meu, tentando processar tudo, tentando entender tudo. E aí quando eu voltei, que a gente voltou a conversar normalmente de novo, ela estava da mesma forma que eu. Eu não sei se foi eu que irradiei ela ou ela que me irradiou, ou a gente acabou se conectando, né? Eu e ela se apegou muito, a gente fez uma amizade muito grande. E nesse meio tempo, no momento em que eu estava mal, que eu fiquei mais introspectiva, pensativa sobre as coisas da vida, ela também ficou. E aí a gente começou a conversar. E ela veio, gente, com uns pensamentos de que não tinha tomado a decisão certa no momento em que estava... que largou do casamento dela, porque ela se envolvia... Ela era casada, se envolvia com um homem, tem um filho e tudo. Mas aí ela se apaixonou por uma moça. E essa moça virou a cabeça dela, virou a vida dela. E através disso ela bagunçou toda a vida dela. E aí ela não teve muita sorte nos relacionamentos com mulheres, né? Teve essa moça que usou e abusou dela. Teve a experiência que ela teve em relação à minha ex, que foi através disso que a gente se conheceu. Depois teve essa bagunça interna entre a gente, porque deu uma bagunçada, né? Sentimentalmente falando, acabou tendo confusões de sentimento e tudo mais. E eu sempre fui muito honesta com ela, assim. Eu falei pra ela desde o começo o que eu tinha pra entregar, o que eu tinha pra oferecer, que eu não queria e não quero mais voltar pra minha ex. Eu acho que nem cabe mais essa situação, mesmo com o vídeo anterior eu ter feito uma pequena homenagem, uma pequena declaração pra ela, mas foi mais no lugar de gratidão mesmo. E como eu falei, de referência, porque ela me trouxe uma referência assim incrível e possível pra mim, né, do que eu quero viver. Isso pra mim assim é algo que é inegociável. É um tipo de relação que eu quero ter e por isso que eu não fico
e não me perco a qualquer coisa, sabe? Se eu não sentir o mínimo, se eu não chegar perto disso, eu não quero, eu prefiro ficar só até eu encontrar, porque eu sei que existe muitas pessoas da mesma forma e com a mesma entrega que a minha ex. E eu tô aqui pronta para entregar também e para receber, entende? Só que eu não quero estar indisponível quando isso acontecer. Eu quero estar bem, eu quero estar livre. E por que eu tô falando isso? Porque as pessoas se enganam muito nessa questão de achar que enquanto o certo não vem, eu vou vivendo com o errado, né? Na sua vida, você não vai estar podendo viver isso porque vai estar presa a outra relação. Mas enfim, nesse modo de confusão toda, ela entendeu que não tinha sorte em relacionamentos com mulher e tal, e a cabeça dela virou uma bagunça, um emaranhado todo, assim, de confusões, mas por um lado foi muito bom, porque vários desconfortos que gerou nela também, fez ela chacoalhar o tapete, e aí ela percebeu que ela precisava fazer aquela faxina, ela precisava reorganizar tudo, limpar tudo e colocar tudo no lugar de novo, aqui dentro, né? E aqui, internamente falando, ela viu que ela estava se prejudicando financeiramente por conta de pessoas, de família, de amigos, de relacionamento. Ela percebeu que estava deixando a desejar na casa dela, no trabalho dela, com o filho dela. Tudo porque a mente estava barulhenta, a mente estava bagunçada. E ela tinha muito claro o tipo de coisa que ela queria viver e o tipo de relação que ela queria viver. Só que ela se permitia viver o mínimo. E ela se colocava muito nesse lugar de saber o que queria, mas aceitar o que entregavam. E não se posicionar, não colocar uma faixa amarela, tipo assim, se você quiser tudo bem, mas se você não quiser tudo bem também, eu vou ficar bem com isso também. Mas num sentido de aceitação, tipo assim, você pode fazer o que quiser comigo que eu vou aceitar, eu vou entender. Isso é muito perigoso, eu conversava muito com ela sobre isso, inclusive nos vídeos anteriores aí que eu imponho uma faixa amarela com amigos e com a minha mãe, como eu citei lá, tem muito a ver com isso também, de você não só não ficar aceitando o mínimo, mas também saber se impor, saber colocar o seu valor para jogo. E com isso ela foi se perdendo muito, a ponto de achar que não ia ter sorte em relacionamento com mulher. Apesar de já perceber e já entender que é o que ela gosta disso, ela percebeu, mas no meio de toda essa confusão, ela resolveu fazer essa faxina interna e que eu acho isso muito legal, muito incrível. E aí ela começou a arrumar as coisas de pouco a pouco. Começou pelas finanças, pagou algumas pendências que ela tinha, vendeu um carro que estava batido lá há meses, que ela bateu inclusive de propósito. Propositalmente ela jogou o carro no poste por conta dessa menina que bagunçou toda a vida dela. Então, desde que ela começou a se envolver com mulher, ela se desestruturou totalmente. E aí, com isso, ela começou a alinhar as ideias dela, os pensamentos dela, e aí ela quis se dar uma segunda chance, quis voltar para o pai do filho dela, que é uma pessoa que ela se dá muito bem, e que eles têm uma linda história, né? Tem um filho, ele sempre foi presente tanto para ela quanto para o filho, sempre acompanhou, viu e entendeu todo esse processo dela também. E agora ela tá nessa fase de entendimento, mas ela tá num processo assim também muito louco. E mesmo assim a gente ainda tem muitas trocas, a gente conversa muito. E tem hora que eu dou muita risada com ela, que eu fico, meu Deus do céu, como que pode isso? Mas tem hora que a gente tem uns papos cabeça e eu falo, e tipo assim, eu bato palma pra ela, eu aplaudo muito ela, porque apesar de mim, por exemplo, eu saber o que eu quero dentro de um relacionamento e saber que não é negociável pra mim o morno, ficar ali, sabe? Não sinto muito isso aqui e tal. No meu caso, eu prefiro estar só porque eu já me encontro na minha solitude. Eu já sei, eu sou independente, eu sei me virar. Não que ela não seja, ela é também. Mas ela tem essa certa dependência emocional. E ela busca estabilidade, ela quer estabilidade. E óbvio que isso é muito importante também numa relação.
Assim como só a estabilidade não segura uma relação, só o amor também não segura. E eu sou o time do amor. Eu acredito muito no amor ainda, mas eu sei que não é só isso que segura um relacionamento, né? E aí, a gente conversando muito, da mesma forma que eu sei que eu agrego muito ela, ela também me agrega muito. E ela tá me fazendo entender muito essa dinâmica de viver essa calmaria, essa coisa tranquila, alinhar as ideias e os sentimentos e colocar tudo nos seus devidos lugares, cada qual no seu lugar. E ela tá fazendo isso e, gente, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu até falei pra ela, vou fazer um vídeo no meu canal falando de você, porque existe a saga da fake aqui, né? Quem viu, viu. Quem viu a história, tem vídeo dela aqui no canal. Quem não viu ainda, vai lá ver, porque tá bem legal. Ela voltou pro pai do filho dela, tá super bem, tá feliz. Eu particularmente acho estranho, porque eu conheci ela gostando de mulher, né? Teve até umas certas confusões aí entre a gente. Mas, por outro lado, eu tô tão feliz dela ter conseguido se realinhar, se reencontrar, porque eu via muitas... como que eu posso dizer? Eu não quero usar uma palavra assim que no diminutivo, sabe? Mas eu via que ela tinha uma certa dependência emocional, ela ia muito pelo carnal, por isso que ela acabava aceitando qualquer coisa, porque ela queria vivenciar primeiro a pele, primeiro a experiência ali do aqui e do agora, do momento. Ela não pensava e não pesava o futuro. E aí eu fui tentando ajustar esse quadro com ela, e eu falava, olha, você não pode ser assim, você não pode pensar assim, porque é você se impondo, é você abrindo mão do seu desejo carnal agora que você vai se tornar uma mulher de valor. Porque não adianta você querer, você viver esse momento e ser tudo incrível e maravilhoso, mas depois você ficar mal, você ficar sofrendo com isso. E por isso que acabou tendo toda essa bagunça, todos esses questionamentos, essas confusões internas dentro dela, sabe? E foi muito incrível a nossa conversa, porque ela me escuta muito. E apesar de muita gente ter me julgado, em meio a isso, eu venho dizer pra vocês que foi tudo bem e tá tudo bem. Eu sei por que que eu fui encontrar ela sabe por que que me encontrou, e a gente, de fato, se alinhou. A gente fez amizade, a gente ficou mal no mesmo tempo e a gente se ajudou em meio a isso. Hoje eu tô bem, eu tô com uma página em branco, reescrevendo novas histórias e tô muito grata por isso, tô muito feliz, tô muito leve, tô com o coração muito em paz, muito tranquilo. E ela tá se sentindo da mesma forma de novo, no mesmo momento que eu. Porque quando eu fiquei ruim, ela ficou ruim também. E quando eu comecei a ficar bem, ela também já estava bem e tá ficando cada vez melhor. Porque ela sente que fez a escolha certa, apesar de saber o que ela gosta, ela sente que fez a escolha certa e ela tá feliz com isso. Isso fez muita diferença pra vida dela, pra casa dela, pra mente dela. Você vê que até o jeito dela de conversar tá mais sutil, tá mais leve. Ela deu uma desacelerada. Ela tá sendo amada, tá sendo cuidada. E vocês entendem a importância disso? O porquê que eu não quero abrir mão também desse sentimento? Tanto de entregar quanto de receber, tanto de viver como de sentir também, né? Não só sentir isso por alguém, mas que essa pessoa sinta o mesmo por mim também, porque é maravilhoso e é importante essa sensação de ser cuidada, de ser amada, e quando é recíproco, quando você entrega da mesma forma, na mesma proporção, você ganha na loteria. Isso assim, tipo, é mágico, é único e é possível. Existe. Nada do que a gente quer aqui é fora do comum, é fora do padrão. São coisas que existem, que a gente pode encontrar, que a gente pode se alinhar a isso. E a gente se alinhando a isso, isso vem ao nosso encontro também. Por isso que você tem que ter clareza e coerência com as suas vontades, com os seus desejos, com os seus princípios, com tudo aquilo que você quer pra você. Você tendo clareza e tendo ciência do que você quer viver aqui e agora e também lá na frente, você caminha assim, ó, de encontro. Fica tudo muito mais fácil. Ela sabe o que ela sentiu tendo experiências com mulher, mas ela sabe o que ela sente e o que ela sentiu também com o pai do filho dela. E não foi à toa que ela resolveu voltar. Como ela fez parte aqui de um pequeno quadro desse canal,
eu achei justo e bacana compartilhar com vocês de que agora Fake está casada novamente e com um homem. Por incrível que pareça. Às vezes eu fico zoando com ela e tudo, mas não zoando com deboche nem nada do tipo. Pelo contrário, eu falo, meu, pra mim é muito estranho ver essa situação, mas eu tô muito feliz por você de verdade mesmo. E enquanto eu ver que ela tá bem, eu vou aplaudir e vou entender que ela fez uma boa escolha. E se ela perceber lá na frente que não foi isso, como ela mesmo diz, pelo menos ela tentou, pelo menos se ela tinha dúvida, ela já não vai ter mais. Ela tirou essa dúvida dela e foi importante isso. Mas por que eu tô compartilhando com vocês? Para vocês entenderem a importância da gente se valorizar, da gente não aceitar o mínimo, da gente não se colocar em qualquer lugar e aceitar tudo só porque quer agradar, quer se fazer presente ou quer ser uma boa companhia, mas se anulando, porque isso apaga o seu brilho, isso ofusca você, ofusca a sua energia, isso vai te drenando. E aí, se você não perceber a tempo, você começa a se habitolar de coisas e depois você não consegue nem se reencontrar mais. Ela tava já se perdendo num nível que, graças a Deus, ela percebeu a tempo e conseguiu, acordar pra vida e reagir. Ela, assim que acordou, que ela pegou o insight dela, ela já reagiu, já começou a se movimentar. E por que eu tô compartilhando isso com vocês também? Porque a vida precisa e ela exige essa movimentação da gente. Quando a gente percebe alguma coisa e percebe que a nossa vida tá se desalinhando, tem coisas que tá fora do eixo, que tá uma bagunça muito grande interna, ela reflete no externo também. E aí o externo fica todo esse emaranhado. Então, enquanto você não arrumar, não colocar as coisas no lugar, isso tudo começa a te drenar e te apagar. Tem a ver com o vídeo anterior também. Graças a Deus, ela percebeu a tempo e ela começou a se movimentar. E ela começou a ter tomadas de ações e de atitudes, assim, grandiosas. Ela já foi lá, tipo assim, ela percebeu que estava se afundando financeiramente, começou a renegociar tudo. Em um único dia, ela pagou 7 mil reais de dívida. Para vocês terem noção do tanto de coisa que ela estava deixando passar. O carro dela estava parado há mais de 6 meses e para ela estava assim. Mas na hora e no momento certo que ela despertou, que ela acordou, que ela teve esse insight, ela já resolveu isso também. Ela falou, o quê? Isso aqui é lembranças e ruídos de coisa que fez mal para ela. E significa que ela não quer mais um carro? Não. Só que ela não precisa necessariamente ter aquele que trouxe lembranças ruins. E ela também não precisa sair no prejuízo, perder totalmente. Então, o que ela fez? Ela foi e se movimentou de novo. Vendeu o carro, guardou o dinheiro e falou, no começo do ano que vem eu vou comprar um carro mais novo, um carro melhor, já com o IPVA pago, e eu já tenho dinheiro pelo menos da metade do carro, sabe? Da entrada ou da metade do próximo carro que ela tiver. O filho dela tá super mais calmo, bem melhor pelo que ela passa pra mim. Não que ele fosse ruim, gente, não é isso. Ela sentia que ele tava muito agitado, muito imperativo por conta da ausência do pai, né? Deve ter um peso pra criança, assim. E agora não, agora ele tá leve, ele tá calmo, ele tá feliz, ele tá focado nos estudos. Então, vocês entendem a importância da clareza, do direcionamento e das movimentações que a vida exige da gente? Se movimentem e saibam para onde vocês querem ir e entendam o destino de vocês. Se tiver na dúvida, mas é uma dúvida que tá pesando mais para cá do que para cá, vem aqui, faça o teste, tire essa dúvida. Se quebrar a cara de novo, não tem problema. Cai, levanta, a gente ainda tá em fase de errar, de bater a cabeça. Desde que você tenha certeza de que aquilo ali já não é mais para você, ou então aquilo ali era e sempre foi para você, você só se perdeu no meio do caminho, entende? Mas precisa do quê? De toda essa movimentação. E hoje em dia, a gente é muito amigas e ó, para você que tá sempre aqui me assistindo, eu aplaudo você, aplaudo as suas movimentações, os grandes passos que você deu de uns tempos para cá, que foram muito grandes e foram um atrás do outro, e eu tenho certeza que você vai ter boas colheitas em cima disso. Você tá fazendo a coisa certa,
da qual você acha ser certo para você, e isso é incrível. E o melhor de tudo é que a gente conseguiu ter a nossa conversa sempre clara, sempre harmônica, e não afetou e não abalou a nossa amizade, até porque do começo ao fim, do comecinho não, porque o comecinho ela veio como uma fake, me trazendo informações zoadas, né? Mas depois disso em diante, quando eu dei a oportunidade de conhecer ela melhor e ela deu essa oportunidade de me conhecer também, a gente foi fortalecendo laços. E esses laços, desde então, sempre foram ficando cada vez mais claros de que era e é amizade. Então, hoje, todos os pingos estão nos is, tudo tá mais claro para ela, principalmente. Para mim, já estava, nessa questão já estava há muito tempo, mas achei super importante, tanto essas movimentações dela, quanto de vir compartilhar com vocês, para vocês entenderem tudo isso e também para dar uma satisfação de quem é a fake e de onde ela está, onde ela foi parar, o que aconteceu com a fake. E é isso. Então, por incrível que pareça, é uma história totalmente aleatória, mas que no fundo tem um ponto de reflexão, que é o que eu gosto muito de trazer aqui para esse canal, sempre. Reflexões para a gente sentar e analisar e entender os nossos processos, entender para onde a gente está indo. Espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Logo menos, se ela quiser, se a gente tiver algum tema legal, assim, eu vou ver se eu trago ela aqui de novo. E ela pode falar um pouco dela, contar a versão dela com o olhar dela, né? Porque eu tô falando aqui baseado no que a gente conversa, mas também com o meu olhar, de quem tá de fora. Mas com certeza ela tem um olhar único e exclusivo dela e da vivência dela e da história dela, e que seria legal ela querer compartilhar também, mostrar o que ela aprendeu no meio de tudo isso, quais foram os downloads que ela tirou, o que ela tem de referência para nos ensinar em cima de toda essa movimentação, sabe? O que ela acha válido daqui para frente fazer, seguir, como ela acha que vai ser, né? O que ela espera daqui para frente, o que ela espera pro futuro dela, o que ela pode dizer dessa experiência que ela teve, que ela se frustrou, se isso serviu como lição, como aprendizado, se gerou muitas marcas, muitos traumas e muitos desconfortos, muito sentimento de arrependimento. Seria legal, né? Ela vir aqui compartilhar um pouco disso. O que vocês acham? Vocês acham que seria bacana? Porque se for, comenta aqui embaixo e eu marco o encontro com ela e a gente pode sentar e conversar de novo. Agora de uma forma mais expansiva e falando um pouco mais sobre todas essas questões e movimentações, tanto da parte dela quanto da minha, e dos rumos que a vida de cada uma foi tomando. E que mesmo assim, em meio a isso, a gente tá aqui, firme e forte, conversando todos os dias. Ela me deu uma capa de chuva, inclusive, porque eu tenho moto, né? Ela me deu uma capa de chuva, uma bota, mandou pelo motoboy lá onde eu tava trabalhando. Então é muito legal, a gente tem uma troca muito bacana ainda. Ela tem um filho lindo, maravilhoso, esperto pra caramba, que poderia até aparecer aqui também, só pra dar um oizinho pra vocês. E aí ela poderia contar um pouco dessa nova experiência, como que tá sendo, com essa volta, com esse recomeço, se ela sente muita diferença, se essa diferença tá sendo plausível, assim, e... Bom, enfim, é a experiência dela, né, gente? Eu tô falando demais, mas quem tem que querer, quem tem que ver o que dá pra compartilhar ou não é ela, né? Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, dar like. Eu tô tentando trazer o máximo de vídeo possível aqui, porque eu quero me sentir cada vez mais próxima de vocês. Eu tô recebendo muito carinho, muito amor de gente já que eu não conheço, e isso tá sendo muito legal, tá me preenchendo, tá me impulsionando a querer fazer mais, a querer continuar aqui. Então, a cada passo grande que eu tiver aqui, eu vou querer comemorar com vocês, eu vou querer me sentir cada vez mais perto de vocês também. Porque, como eu já falei, esse canal aqui, ele é meio que o meu diário, né? Onde eu quero compartilhar tudo com vocês. Então, eu acho justo, a cada crescimento que eu tiver aqui, eu compartilhar. Até porque eu quero essa aproximação mesmo. Me sentir mais próxima de vocês vai ser bem bacana. E para que isso aconteça, eu vou começar a soltar mais vídeos
com mais frequência, mesmo que tenha poucas visualizações, mas essas poucas já é um comprometimento meu com vocês, de que por vocês que estão aí, que estão assistindo, eu quero fazer, eu quero entregar e eu vou tentar dar o meu melhor, o máximo que eu puder. Claro que em todo esse processo eu também tô evoluindo, eu tô aprendendo, eu tô crescendo, porque eu não tinha experiência e não tenho experiência total aqui no canal. Então eu tô entregando o que eu posso dentro dos meus conhecimentos, mas a tendência é se aprimorar, é melhorar, e eu espero que vocês estejam comigo do começo ao fim, acompanhando toda essa jornada e todo esse processo, tá bom? Um grande beijo. Contem pra mim aqui as experiências de vocês. Eu vou amar saber. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.